Bem, continuando o nosso tópico de amostragem e delineamento, e ainda falando de populações e amostras, meu objetivo aqui, hoje, é verificar algumas das propriedades dos estimadores de μ e sigma ao quadrado. Então a gente disse que na aula passada, x barra, que é a minha média amostral, é um estimador do parâmetro μ, que é a média populacional, e S ao quadrado, que é a variância amostral, é um estimador de sigma ao quadrado, que é a variância populacional. Para falar sobre as propriedades desses estimadores, a gente vai usar um exemplo muito simples, em que eu conheço a minha população estatística. E para que a gente consiga olhar para isso, eu vou criar uma população estatística muito pequena, com 5 elementos apenas, só a título de exemplo. Bom, se eu rodar isso aqui, então nós temos a minha população estatística, que consiste de 5 números. Então, N maiúsculo igual a 5. Bom, se eu conheço a minha população estatística, então eu posso calcular a minha média populacional, somando todos os elementos e dividido por 5. A minha média populacional, nesse caso, é 11,2. E consigo também calcular a minha variância populacional, subtraindo cada elemento da média, elevando ao quadrado, somo todos esses resultados e divido por ele, e aí eu tenho a minha variância populacional de 32,96. Bom, se eu conheço a minha média populacional e a minha variância populacional, então vamos agora conduzir uma amostra para que a gente consiga comparar esses valores com a média e a variância amostrais. Para isso, eu vou realizar amostras de tamanho n minúsculo igual a 2. Então, eu vou pegar essa minha população, amostrar essa população extraindo 2 elementos ao acaso e vou fazer uma amostragem com reposição. E após obter essa amostra, então eu calculo a minha média amostral e a minha variância amostral. Muito bem, fazendo isso, uma vez, então a gente tem nossa média e variância populacionais. Essa minha amostra consistiu dos números 15 e 19, que me dão uma média amostral de 17 e uma variância amostral de 8. Bom, se eu conduzir uma amostra novamente, certamente os meus elementos vão ser diferentes. Nesse caso foram 15 e 2, que me dá uma média amostral de 8,5 e uma variância amostral de 84,5. Bom, como eu disse, uma amostra é um subconjunto da população. E qualquer um desses subconjuntos, se for amostrado de uma maneira adequada, eles, a princípio, têm que ser subconjuntos válidos dessa minha população, ainda que me deem médias e variâncias amostrais distintas do valor verdadeiro. Bom, o que eu fiz aqui, nessa minha rotina, foi conduzir uma amostra por vez e comparar os valores com a minha população estatística. Bom, mas como a gente tem uma população muito pequena, eu consigo verificar o que me interessa aí, ou seja, quais são todos os cenários possíveis para amostras de tamanho igual a 2 dessa minha população estatística. Bom, é isso que eu estou fazendo nessa minha sequência de comandos. Eu estou pegando cada elemento da população, combinando 2 a 2, que consiste em uma amostra possível. Para isso, feito isso, eu obtenho a minha média amostral e a minha variância amostral. Faço isso para todas as combinações possíveis e tenho, então, os resultados de todas as médias de n igual a 2 dessa minha população aqui. Então vejam, como eu estou fazendo uma amostra com reposição, eu posso selecionar o mesmo elemento 2 vezes. Se eu selecionar o número 2 2 vezes, a minha média é 2 e a minha variância é 0. Se eu selecionar o número 11 2 vezes, a minha média é 11 e a minha variância é 0. Agora, sempre que eu seleciono números diferentes, certamente eu tenho variâncias diferentes de 0. E as médias variam em função dos meus elementos na amostra. Bom, o que a gente pode ver para cada uma dessas linhas, que são todas as amostras possíveis? Primeiro que
A média amostral ela é diferente, ela é sempre diferente, em função dos elementos que são extraídos da população. E o mesmo vale para a minha variância amostral. Bom, mas existe algum padrão interessante aqui? Bom, a gente pode tentar fazer o seguinte, e se eu tentar calcular a média dessa minha coluna inteira aqui? Ou seja, os valores das médias amostrais são diferentes, todos eles, mas em média, quais são esses valores? Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular a média das médias amostrais, que estão guardadas nessa minha coluna xn. Se eu fizer isso, vejam lá, ainda que cada valor seja diferente, a média amostral, a média das médias amostrais é igual a 11,2. Se a gente lembrar lá atrás, a minha população estatística tinha média populacional igual a 11,2. Bom, e qual é a média das minhas variâncias amostrais possíveis para todos esses cenários? Bom, então vamos calcular a média dessa minha coluna S2. E se a gente fizer isso, 32,96. Se a gente voltar lá para trás, 32,96 é justamente a média, a variância populacional. O que eu estou dizendo aqui, então, é que, ainda que cada amostra consista em valores distintos, em média, os meus estimadores eles são iguais aos meus parâmetros. Ou seja, em uma amostra particular, o seu estimador pode ser e certamente será diferente dos seus parâmetros. Mas a maior parte das vezes que nós conduzirmos uma amostra, os seus estimadores vão estar muito próximos aos parâmetros. E se você pudesse conduzir todas as combinações possíveis, a média de todas essas combinações seria idêntica ao seu parâmetro. Ou seja, a gente diz que a gente busca uma amostra representativa e que os estimadores eles estimam os parâmetros da população. Eles estimam como? Eles são sempre idênticos? Não. Em média, eles são idênticos aos parâmetros da população. É isso que eu quero dizer quando eu digo que meus estimadores eles estimam adequadamente os parâmetros. Bom, a gente pode olhar, a gente olhou para as médias das médias, a gente pode olhar para um histograma daquelas colunas. Então, a gente pode fazer um histograma da coluna XM, que tem as médias amostrais, e um histograma da coluna S2, que tem as variâncias amostrais. Se a gente olhar para um histograma, então a gente tem isso aqui. Cada amostra me dá uma média amostral diferente entre si, mas a maior parte dessas médias ela está centrada próximo à média populacional, e a média de todas essas médias aqui é exatamente igual ao parâmetro. O mesmo vale para a variância. Bom, no caso da variância, claramente essa distribuição ela é não simétrica. A maior parte dos valores é muito baixinho e a gente tem alguns valores muito altos. Mas se a gente calcular a média de todos os valores possíveis do meu estimador, essa média vai ser idêntica ao parâmetro populacional. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo que esses estimadores eles precisam apontar para o valor da população estatística. E se eles forem bons estimadores, eles vão apontar para o valor idêntico. A gente vai chamar estimadores que têm esse comportamento de estimadores não viciados. Isso a gente vai fazer nas aulas seguintes. Bom, a gente fez isso por um exemplo muito pequeno, de uma população estatística igual a 5, mas isso vale para qualquer população, ainda que você não consiga verificar empiricamente, porque para uma população relativamente média a grande, obter todas essas combinações é computacionalmente muito difícil. Mas a teoria diz para a gente que a média das médias e a variância e a média das variâncias apontam para os parâmetros da população estatística.
Bom, é isso que eu queria mostrar hoje. Muito obrigado. Qualquer coisa vocês podem me escrever.